Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história de catástrofe, lendas e muitos mistérios. O naufrágio do Príncipe de Astúrias. Ele ficou conhecido como o Titanic brasileiro, e a história dele é, sem dúvida, uma das mais trágicas e assombradas dos mares do nosso país. 5 minutos. Pensa só nisso. Esse foi o tempo inacreditável que um transatlântico gigantesco e super luxuoso, o mais moderno da Espanha na época, levou para simplesmente desaparecer no mar, aqui na costa de São Paulo. Essa imagem aqui dá uma ideia do puro caos que foi aquela madrugada de 1916. O que a gente está vendo é a maior tragédia marítima da história do Brasil. Um evento que, mais de 100 anos depois, continua cheio de perguntas sem resposta. Ok, vamos lá. A história do Príncipe de Astúrias vai muito além de um simples acidente no mar. O navio ganhou um apelido bem sinistro e as lendas que cercam os destroços dele, olha, são de arrepiar. Para começar, os números oficiais já são assustadores. Mas a verdade é que a contagem real de vítimas pode ter sido mais que o dobro. E o que dizer de uma carga de estátuas que, segundo a lenda, amaldiçoou a viagem inteira? Ou dos relatos de mergulhadores que até hoje juram ouvir gritos de socorro vindo das profundezas? São essas as perguntas que vão guiar a nossa história. Agora, para a gente entender o tamanho da perda, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de virar uma tumba no fundo do mar, o Príncipe de Astúrias era uma verdadeira joia da engenharia, uma maravilha da sua época. Dá uma olhada nisso aqui. Que navio! Lançado em 1914, o Príncipe de Astúrias era o que havia de mais luxuoso e moderno na frota espanhola. Era uma promessa de segurança e conforto no meio do Oceano Atlântico. Com 150 metros de comprimento, era um verdadeiro palácio flutuante. Tinha salão de baile, biblioteca e até a tecnologia avançada de casco duplo, a mesma que fez todo mundo acreditar que o Titanic era inafundável. Ele levava a elite, mas a sua carga mais preciosa era a esperança de centenas de imigrantes. E essa imagem aqui mostra bem a divisão social que existia lá dentro. De um lado, o luxo, o salão de música, do outro, as listas de imigrantes que viajavam em condições bem mais simples, sonhando com uma vida nova na América do Sul. Duas realidades no mesmo navio. E o cenário para a tragédia estava completo. Na noite do desastre, em pleno carnaval, a festa corria solta no salão principal. As pessoas dançavam, celebravam, sem ter a menor ideia do destino que esperava por elas debaixo daquela tempestade que já se formava lá fora. É aqui que a história dá uma virada trágica. A gente vai agora para a madrugada de 5 de março de 1916 e vai ver como tudo aconteceu rápido demais. O capitão José Lutina, um cara muito experiente, estava enfrentando condições terríveis. Chuva torrencial, mar violento, visibilidade quase zero. Numa tentativa de fugir do pior da tempestade, ele mudou a rota, chegando mais perto da costa, mal sabendo que estava levando o navio direto para uma armadilha mortal de rochas submersas. A sequência dos fatos é aterrorizante. Às 4h15 da manhã, o impacto. Um rasgo de 40 metros se abre no casco. A casa de máquinas é inundada na hora e só 2 minutos depois as caldeiras explodem. A energia acaba. Imagina o pânico, a escuridão total. Às 4h20 da manhã, o navio já tinha sumido. E agora, para a gente ter noção do que isso significa, essa comparação é chocante. O Titanic, que todo mundo conhece, levou 2 horas e 40 minutos para afundar. O Príncipe de Astúrias, 5 minutos. Não deu tempo para nada, nem para organizar uma evacuação, nem para lançar os botes salva-vidas. Foi um fim súbito e brutal. Um naufrágio dessa magnitude não deixa para trás só destroços e vítimas. Deixou também um rastro de enigmas que, olha, alimentam especulações e lendas até hoje. Oficialmente tinha 588 pessoas a bordo. Só 143 sobreviveram. Mas é aqui que a história fica mais sombria. Relatos da época e o tanto de corpos que apareceram nas praias indicam que havia centenas de imigrantes clandestinos nos porões, talvez fugindo da Primeira Guerra. O número real de mortos pode passar de 1000. Hoje, o que sobrou do Príncipe de Astúrias é um labirinto de metal retorcido a quase 40 metros de profundidade. É um mergulho muito perigoso. As correntes são traiçoeiras e a visibilidade pode sumir de repente. É um verdadeiro cemitério subaquático que ainda se recusa a entregar todos os seus segredos. E é aqui que a tragédia vira lenda de vez. São 3 grandes mistérios. Primeiro, a tal da carga amaldiçoada. 12 estátuas de bronze, diz a lenda que elas selaram o destino do navio e só uma foi encontrada até hoje. Segundo, o mistério do capitão Lotina, que desapareceu com o navio sem deixar rastro.
E terceiro, a lenda que atrai caçadores de tesouros, uma carga secreta de 11 toneladas de ouro, um prêmio que talvez ainda esteja trancado lá na escuridão. Mas o ponto crucial é que a história não para nos fatos, ela entra no território do inexplicável. Os relatos de mergulhadores são consistentes e de arrepiar. Falam de vultos se movendo na água turva, de sons que parecem pedidos de socorro, uma presença pesada, opressora que parece ecoar o pânico daquela noite. Tudo isso só reforça a reputação do lugar como um dos mais assombrados da costa brasileira. Então, vamos amarrar tudo isso. O legado do navio hoje se divide entre a tragédia histórica e um mito muito poderoso que continua mais vivo do que nunca. E aí fica a grande pergunta que nunca se calou. Foi só um erro trágico de navegação no meio de uma tempestade terrível? Ou será que aquela mudança de rota foi de propósito? Uma manobra para cobertar o roubo do suposto ouro? Uma manobra que deu terrivelmente errado? O que a gente sabe com certeza é que o Príncipe de Astúrias é muito mais do que um naufrágio. É um ponto de encontro fascinante entre a história documentada, o folclore local e enigmas que, muito provavelmente, nunca serão totalmente resolvidos. Agora a pergunta fica para quem está acompanhando. O que vocês acham que aconteceu? Foi acidente? Foi maldição? Ou foi conspiração? Quero ver as teorias, deixem as opiniões aí nos comentários. E aproveitando, qual outra história fascinante como essa merece ser detalhada aqui? As sugestões para os próximos temas são sempre muito bem-vindas. E por fim, para quem curtiu essa viagem pela história e pelo mistério, fica o convite para se inscrever no canal e não perder as próximas análises. Beleza? Até a próxima!